aproveitar então a questão do São Paulo, porque é o seguinte, cara, olha, que vergonha essa diretoria do São Paulo, assim, que papelão, que coisa assim, que postura nojenta, vou dizer, porque, cara, como que você tem um treinador empregado por mais pressão que ele venha recebendo e a todo momento vaza a notícia de que o São Paulo tem feito conferências com outros treinadores estrangeiros, no caso, já imaginando que o São Paulo vai perder hoje. Porque, assim, eu não imagino que o São Paulo ganhando do Flamengo, que, claro, é uma missão muito complicada, eu não imagino que o São Paulo ganhando do Flamengo, alguém vai ter coragem de demitir o treinador. Você vence o Flamengo, que é o elenco mais recheado do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, que postura é essa de uma diretoria que vai entrar em campo hoje contando com uma derrota? Porque a informação é essa, inclusive é uma informação que eu tenho, que o Carpini não vai resistir depois do jogo contra o Flamengo, já imaginando que o São Paulo vai perder, mas assim, a gente imagina, a gente pode até, né, fazer aqui conjecturas. A nossa função é justamente essa, analisar o time do Flamengo, o time do São Paulo. Hoje a fase do Flamengo é melhor. Mas a diretoria do São Paulo, enquanto isso, conversar com outros treinadores, olha, realmente, essa diretoria blogueira do São Paulo tá complicada, né? É que pra mim o problema não é o conversar, é a todo momento vazar. Porque, de fato, o São Paulo vai procurar um outro treinador e ele só vai demitir o Carpini efetivamente quando tiver um treinador engatilhado. Porque eu não imagino que o São Paulo vá demitir, vai ficar com o interino, tendo aí a Libertadores no meio do caminho e uma Libertadores em que o São Paulo é o favorito do grupo, apesar de ter o Tadjeres ali também. Mas o São Paulo é cotado como um dos que vai classificar ali, né, junto com o Tadjeres para a próxima fase. Então eu não acho que o São Paulo vá ficar com o interino nesse meio tempo. O problema é que toda hora vaza um nome, toda hora o São Paulo tá conversando com alguém. E esse que é o problema, né, isso que fica indigesto. Lembra um pouco a situação do Flamengo quando o Jorge Jesus saiu, que toda hora o Flamengo contratava alguém, mas vazava que o Flamengo estava conversando com outro treinador por causa de desempenho e etc. do elenco. Então lembra um pouco essa situação aí, mas eu acho que o São Paulo ele precisa deixar mais em off esse momento de negociação, porque isso também impacta na contratação de um treinador, principalmente porque o São Paulo tá de olho num treinador estrangeiro, e aí tem o nome, por exemplo, do Alonso, né? Exatamente, Diego Alonso, isso, Carvalhal, Uruguai. Isso, o próprio Domenech Torrente, informação até da Priscila Senhorais da TNT Sport. O Domenech Torrente, cara, o cara veio pro Brasil, não conseguiu fazer nada. Foi uma vergonha ele no Flamengo, então, não. Assim, né, os caras estão perdidos também, né? Mas, PDV, a questão também é que fica muito sobre isso, né? De se o São Paulo ganhar de 1-0, não vai demitir hoje, aí vai postergar a demissão. Mas se o São Paulo perder, seja de 1-0 ou de goleada, aí ele vai ser demitido. Mas aí quem é que vai ficar no lugar dele? Isso que eu fico pensando, vai ser o interino ou sei lá, vai recorrer tem o Milton Cruz, né? O bom e velho Milton Cruz. Vai recorrer... Não sei se tanto. Você velho, que tá falando aí. Você que tá falando aí. Mas assim, velho de São Paulo, né, no caso, né? E aí vai recorrer a ele. Tem o Crespo, né, que hoje a gente tava conversando antes do programa começar, que acabou com a invencibilidade do Al Hilal, né? Que pode ser uma possibilidade também. Agora não vai mais, né? Agora vai ficar, né? Agora o homem tá com moral lá, pô. Derrubou o Al Hilal do... aliás, não derrubou ainda, né? Tirou a invencibilidade, mas são 2 jogos, né? Na Copa da Arábia lá. Eu acho que o São Paulo podia... Champions League da Ásia. São Paulo podia dar uma... Já que tá sonhando com o Mourinho, se não conseguir... Será que o Vojvoda não toparia, não? Tipo, Vojvoda, vamos sair do comodismo aí? Vamos treinar um outro time que vai competir. Pô, não é possível que o Vojvoda vai... morrer abraçado com Fortaleza pra sempre. Mas sabe por quê? O Vojvoda, ele já percebeu os vícios do futebol brasileiro. Sim, também. Então ele tá vendo o que tá acontecendo com o Carpini, ele pode pensar, pô, isso poderia acontecer comigo. E não aconteceu aqui no Fortaleza, que eu fui lanterna de um campeonato praticamente durante um turno e depois fiz um turno inteiro de recuperação porque confiavam no Vojvoda. Qualquer outro clube, pelo menos dos que a gente convive, teria mandado o Vojvoda embora. Então, assim, ele não é bobo nem nada, o salário dele tá ok, ele ganha em dia, o Fortaleza é um projeto atrativo, porque existe organização, tem um presidente lá que não é pavãozão de rede social, não é blogueiro, não aparece só nos momentos ruins, aparece nos momentos... Não aparece só nos momentos bons, aparece nos momentos ruins também. Então, assim, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Jamais. O Vojvoda tá certíssimo de ficar no Fortaleza e seguir por lá até o momento que ele achar, que ele
deve, que ele merece talvez alçar um voo maior, e não que o Fortaleza já não seja um grande voo pelo momento que vem passando, né, Bruno Milhozzi? O PDV, o Vojvoda já teve proposta de muito time, né? Já teve, por exemplo, o Galo recentemente foi com força atrás dele, outros times também, e eu acredito que ele não deixaria o projeto nesse momento para ir para um São Paulo cercado de coisas que a gente critica na diretoria. E de novo, o que você falou sobre a diretoria, bom, tá deixando essa situação totalmente exposta, além de lamentável, não faz sentido ali com o que a gente esperava do Júlio Casares, um cara de comunicação, como ele mesmo se diz, um cara que é do meio, e pra não deixar vazar esse tipo de coisa, entender como isso pode prejudicar o próprio time dentro de campo, por que não? O Carpini continuar no cargo com a diretoria procurando outros jogadores é algo que eu imagino que outros jogadores não, outros técnicos, é algo que já infelizmente é normal. A gente sabe que todo time vai fazer isso em algum momento, daquela ligada, aquela sondada antes da demissão, ainda mais em um momento de mercado escasso. Mas deixar isso transparente assim prejudica demais, né? A sequência de trabalho ou não do Carpini. É, de fato, uma vergonha, assim, uma vergonha o que a diretoria do São Paulo está fazendo. Não me surpreende. Essa diretoria do São Paulo ela é muito mais aparecida do que de fato efetiva. Teve seus méritos com relação até à escolha do Dorival, enquanto tinha o Dorival ali, que é um cara experiente, a coisa no futebol andou. Mas pra você ver, colocou um técnico ali que não tem talvez ainda essa experiência, na hora que eles precisam agir, aparecer, todo mundo some. Então, assim, é uma diretoria muito mais pomposa do que de fato efetiva, e isso está mais do que comprovado. Claro que o Carpini tem culpa, faz um trabalho abaixo até do que eu esperava com relação a um treinador que eu ainda vejo como promissor, mas talvez realmente esse não seja o momento do Carpini no São Paulo. Mas esse papel que a diretoria do São Paulo está se prestando em não bancar o cara, ou mesmo demiti-lo e depois ir atrás de outro treinador, isso pra mim não tem o menor cabimento. Antes da gente... Oi, fala aí, Bruno. Não, uma coisa que eu não tenho dúvida, PDV, conhecendo o Campeonato Brasileiro, é que o Carpini, após a demissão do São Paulo, que já tá escrita, né, ele vai treinar outro time na Série A. Porque as demissões da Série A não devem tardar a acontecer, né? Pra acontecer uma demissão, sei lá, num Juventude, num Vitória da vida, né? Nessas equipes, eu acho que o Carpini volta a trabalhar na Série A do Brasileirão aí desse ano.